Vamos proteger. Quais são os tipos de proteções para a sobrecarga? Nós temos aqui, principalmente, analisando a sobrecorrente de tempo inverso, ou seja, a sobrecorrente temporizada, a função 51, é aquela função que a corrente vai aumentando devido ao consumo da carga e demora um pouco mais. Nós vamos ter a sobrecarga térmica, a função 49 RMS. Essa é uma função muito interessante porque ela faz o trabalho da função térmica em relação à corrente conduzida no condutor ou no enrolamento. Ou seja, dependendo do nível de corrente que está naquele enrolamento e da taxa de absorção dessa temperatura, dessa corrente, quanto tempo essa corrente está oscilando, se está crescendo rápido ou devagar, ela faz um cálculo e faz um comparativo térmico, né, avaliando também as curvas de efeito Joule e as curvas de suportabilidade térmica dos condutores. Nomes bonitos aí. Nós temos também a supervisão de temperatura, que é uma supervisão mais direta. Também é um relé de função 49, que trabalha a temperatura. Mas nesse caso eu tenho ele ou em contato direto ou com sensores de temperatura, que pode ser PT100 da vida, né? São sensores de temperatura. Quem não conhece aí um pouquinho de instrumentação industrial, vai em busca depois, procura lá PT100. PT100. Tá? Não é política, não. É PT100 o número, tá? Vão lá e procurem, que são sensores de temperatura muito utilizados aí na indústria e nesses casos aqui. Então, sobrecarga esse caso. Desbalanço, né? Onde ocorre o desbalançamento da fase. Ou seja, tá tudo desbalançado ali no gerador. Nós temos a detecção, né, da componente de sequência negativa da corrente de tempo inverso definido, ou seja, a função 46. Justamente avaliando essa sequência negativa, pessoal. A gente pode verificar ali que nós podemos decompor em sequência positiva, negativa e sequência zero, né, a rede. E ali a soma dessas sequências vai dar ali a nossa rede. Então, ocorre essa decomposição através de uma função matemática em que esse relé consegue identificar se está ocorrendo um desbalanceamento entre as fases, ou seja, um desequilíbrio entre as fases, e ele faz a proteção do gerador. Falha na carcaça do gerador. A gente falhou, né? A gente falou lá, né? Ocorre ali um curto-circuito fase térmica. Geralmente, né, a mais comum é a função 51G, tá? Ah, mas o que quer dizer esse G, pessoal? Esse G do inglês vem de ground, né, que é aterramento, ou seja, é uma função de sobrecorrente que vai analisar principalmente a fuga terra. Nos transformadores, isso é exigido ali no neutro, no aterramento transformador. No gerador também, ele faz essa decomposição, essa análise dessa corrente que está indo aí de fuga. E aí ele avalia a partir de um parâmetro que a gente seta, ou seja, de nível de tensão e o tempo, né? Nível de corrente, perdão, eu quero ali que atue após 10 amperes em 2 segundos. Ou seja, eu estou identificando que há uma fuga para a terra de 10 amperes ou maior em 2 segundos, e aí essa proteção atua e desliga o gerador ou retira o gerador da barra. Proteção de excitação, pessoal. Nós vamos avaliar a proteção direcional de sobrepotência reativa temporizada, a função 32Q. Justamente avaliando essa excitação, tá bom? Se está existindo essa excitação devido ao fluxo de potência ou fluxo de corrente que está ocorrendo. Perda de sincronismo. Nós temos ali a nossa função 78PS, uma função mais específica. Nós vimos aquele relé de sincronismo que faz uma avaliação mais genérica. Aqui eu tenho uma proteção específica de perda de sincronismo, que é o 78PS. Tudo que eu vou falando, pessoal, se você quiser se aprofundar, bota a cara no livro, meu amigo. Vai lá no Google e vai à frente. Isso aqui é estudo. Proteção é uma área que demanda muito estudo, cara. Operação como motor. Então eu tenho um relé, o 32P, que vai avaliar essa potência ativa reversa. Ou seja, a função do gerador é sair, o fluxo de potência é sair do gerador para a barra. No momento que esse fluxo de potência vem da barra para o gerador, eu tenho uma inversão do fluxo. E aí eu tenho o relé 32P, que analisa essa inversão e manda dar trip para desligar o gerador ou retirá-lo da barra.
Variação de tensão e de frequência, nós vimos anteriormente, mas a gente tem um outro tipo de função, que é a função 78PS também, que faz essa análise. E a operação como rotor, pessoal, é justamente aqui, ó. As variações de tensão são monitoradas do lado por uma proteção de sobretensão e subtensão. Então vai avaliar se ele está funcionando como motor. Então eu vou analisar a sobretensão na função 59 e subtensão função 27. E por uma proteção de sobrefrequência e de subfrequência, tá bom? Então a gente tem aí essa avaliação dessas proteções. Para a gente encerrar essa abordagem, né, essa apresentação, sempre dá importância para as proteções. Pessoal, eu trouxe aqui algumas imagens fortes de incêndios ocorridos em geradores, principalmente geradores cabinados, geradores de médio porte, que eu acredito que a grande maioria de vocês vão ter contato, tá? Muito cuidado, pessoal, quando acontece, é uma máquina térmica, é uma máquina que o incêndio pode vir desde a bateria, como eu falei lá no início, né? Eu posso ter surto, a bateria ela entra em combustão e aquilo vira uma granada, certo? E aí vai atingindo as máquinas, a parte motórica do gerador e a parte estatórica dele. Então, eu posso ter todo esse complexo, fora o armazenamento de combustível. A gente teve aquele caso ali que não sei quantas vítimas tem até agora do hospital, né, que realmente ali pegou. Não foi um incêndio, não foi o fogo que atingiu as pessoas, né, que machucou as pessoas, foi justamente a fumaça, né, as pessoas sofreram de intoxicação, tá? Então, não é somente imaginar que isso aqui vai explodir, pessoal, a gente tem que imaginar que isso aqui é uma área classificada, né, ele em volta dele, ele é uma área classificada em si, daí aí precisa de grandes níveis de proteção. A gente viu que existem proteções que vão atuar numa sobrecarga térmica, tá? Vão atuar em defeitos de curto-circuito, vão atuar em outros defeitos que podem vir provocar um incêndio, um aquecimento, e aí ela tem que estar bem ajustada para justamente ela gerar o alerta, desligar a máquina e talvez já acionar algum mecanismo de proteção contra incêndio automático, né? Eu tô com o Germano aqui do lado, que ele é especialista nessa área de incêndio, né? A gente trabalha bastante, então a gente vê até algumas subestações, principalmente subestações de 69, pessoal, já tem sistemas de combate a incêndio diretamente no transformador. No momento que ele começa a elevar a temperatura, eu já começo a jogar o fluido, né? Pode ser um tipo de água especial que trabalha ali a questão da ionização dela, ou então uma espuma térmica, e eu começo a resfriar, ou até em alguns casos um próprio jato de espuma para parar com o circuito. Talvez, em alguns casos, trabalhar esse tipo de proteção para geradores, principalmente onde tem um nível de agressão da atmosfera muito grande. Tá bom, pessoal? Então, encerro a minha apresentação. Falei demais, eu acho que eu falei. Teve 14 mortes confirmadas. 14 mortes confirmadas. Qual foi o local? Tem aí? Lá no Rio de Janeiro. Olha aí, pessoal. Olha aí, a gente acabou aqui atualizando. Né? Deixa eu mudar aqui para. Isso aqui eu falo, pessoal. Muita gente até vai sair da live agora porque eu começar a falar assim. Mas, cara, isso aqui é segurança. A gente é pago para isso. Não estou colocando culpa em ninguém, mas talvez as proteções bem definidas poderiam ter auxiliado. Então, fui lá no hospital de Badim. Até agora, 14 mortes. Tá bom, pessoal? E as mortes foram justamente por inalação. Claro que já tem um agravante dos pacientes já estarem, né, em questões de debilitação física, mas, cara, eu atendo hospital, vocês podem atender hospitais. Olha a manutenção dos hospitais, olha a manutenção dos bancos de capacitores, das subestações, dos quadros, tá? Dos no-breaks. Cara, começa a prestar atenção, começa a mostrar para o teu cliente, para justamente o teu cliente entender, entendeu? O teu cliente tem que entender a gravidade disso. A gente não tem que esperar ocorrer um sinistro desse para a gente mostrar. Eu sempre falo, cara, isso aqui é uma bomba relógio. Entendeu? Isso aqui tem diesel aqui, cara. Na hora que você entrar, isso aqui vai entrar em combustão, cara. Vai explodir, vai queimar e vai dar problema, vai vazar, vai dar problema com os órgãos ambientais, porque eu vou ter ali jogando óleo nos lençóis freáticos e tudo mais. Então, tudo isso é grave.